De imediato quero dar um bom dia para o Furacão do Tri. É um privilégio estar falando com o senhor Jairzinho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos do programa que escuta. E bom dia também ao presunto, tá? O Cerati, eu tô aguardando aqui na minha casa. Entendeu? Espero que espero que vocês possam mandar para mim também, que eu também tenho um bom gosto, tá? Aê, vou logo avisando. Mais um gol de placa do homem aí. Jairzinho, deixa eu te dizer, primeiro assim, ó, nós somos um grupo de jornalistas teoricamente jovens, o mais velho aqui tem 42, 43 anos, ou seja, o senhor hoje, neste ano, está completando 50 anos de um apelido que nunca mais ninguém vai ter, que é Furacão da Copa do Mundo. Então, parabéns e olha, muito obrigado por estar conosco aqui, tá bom? Então, obrigado a você por essa homenagem. Que tuas palavras se concretizem mesmo, que não apareça outro furacão positivo igual a mim, entendeu? Obrigado, querido. Jamais, jamais. A gente está muito contente. Por favor, Lelê, Potter, Adams, temos alguns minutos com este monstro do futebol mundial para a gente poder desfrutar deste momento. Alguma pergunta para ele, por gentileza? Vai, Lelê. Aumenta. Eu, como mais velho, vou começar perguntando. Então, Jairzinho, prazer imenso te ter. O que eu queria, não é nem perguntar, cara, eu queria que tu falasse pra gente, né? Tu já deve ter, tu tá há 50 anos falando disso, né? O que foi fazer parte do grupo do time de futebol mais icônico de todos os tempos, né? Bom, eu particularmente, para mim, foi de fato um momento especial. Para te dizer a verdade, foi o melhor momento da minha vida como atleta e como participante, principalmente da seleção brasileira e participante dentro da história do futebol mundial, assim dito por a maioria dos senhores, a melhor seleção brasileira de todos os tempos, onde eu tive uma presença fantástica, extraordinária, de muita positividade. Primeiro da coletividade, né, que foi muito importante, que nós apresentamos, dentro da humildade de todos nós, de poder jogar nas posições determinadas pelo maior treinador para mim do Brasil, que chama-se Mário Lobo Zagallo, e que foi um momento muito especial, né, porque nós mostramos ao mundo, o Brasil ao mundo, uma nova forma de jogar, né? Exemplo, pela primeira vez e a única até hoje, né, no Brasil e no mundo, e a seleção brasileira jogou um campeonato mundial com 5 número 10. E esses 5 números 10 eram nada menos nada mais que jogadores dos respectivos clubes que faziam a referência de motivação, de entusiasmo, de presença dos torcedores, tanto dos clubes deles, como também aqueles apreciadores do bom futebol, que é o nosso Rei Pelé, pelo Santos, eu pelo Botafogo, Rivelino pelo Corinthians, Tostão pelo Cruzeiro e o Gerson pelo São Paulo. Isso é muito legal, velho. Aí, para você encontrar, meu amigo, vocês que são jovens, eu fico triste porque eu acho que nunca vai ter essa condição de vocês vivenciar uma situação tão maravilhosa, tão importante como a que aconteceu em 70. Tem um ponto aí importantíssimo, né, dentro de tantos pontos, é porque hoje a seleção brasileira, até para se compor, ela tem que recorrer a diversos países que existem os jogadores brasileiros. E nós, em 70, todos jogávamos no Brasil. Ninguém jogava fora do Brasil. Quer dizer, esse é um adendo que foi super positivo também dentro da construção para ganhar esse título inédito, né, que vocês conhecem bem. Porque o Brasil ganhou pela terceira vez a Copa do Mundo e nesse segmento determinado pela FIFA, aquele país que vencesse por 3 vezes poderia ser seguido ou interlacamente ganharia definitivamente a Jules Rimet. E eu tenho mais esse ponto positivo, esse prazer de colocar para os senhores que eu tenho a minha Jules Rimet aqui na minha casa, mas não vou deixar vocês verem não, tá bom? Ô Jairzinho, a gente tem a audiência mais jovem do Rádio Esportivo Gaúcho. O Bola nas Costas é ouvido por muitos jovens, né? A gente brinca com eles, chama eles de geração PlayStation. Legal. Para eles entenderem
o tipo de bola que tu jogava, qual era as tuas características. Fala pra eles, jogadores mais modernos, que quando tu olha, tu bota o olho e fala assim, esse cara tem uma característica parecida com a minha. Quais são os jogadores? Hoje eu vejo o Neymar como boa referência, porque é um jogador constante em diversas posições, é um jogador de muita habilidade técnica, é um jogador finalizador também, né? Fazedor de gol, com tranquilidade. Eu vejo uma semelhança de posicionamento no Neymar, porque o Neymar ele fica flutuando, né? Ele joga pela direita, ele joga por dentro, ele joga pela esquerda, ele volta, ele organiza, ele finaliza. Era esses pontos que eu desenvolvia, né? Porque eu não tinha posição fixa, até pela minha facilidade, né? De ter um bom preparo físico e além disso a visibilidade que eu tinha da leitura do jogo, né? Porque eu jogava lendo o comportamento do adversário para ver aonde eu podia ser mais útil tanto para o Botafogo como para a seleção brasileira, porque eu tinha total liberdade dada pelo Mário Lobo Zagallo, né? Que eu considero até hoje o maior treinador da história do futebol brasileiro. Então, se você fizer agora, se você passar esse filme aí para essa juventude, que eu acho que você pode dar um grande presente para essa juventude aí gaúcha, de mostrar a Copa do Mundo de 70, aí você vai ver que o Jairzinho fez nada mais, nada menos que 7 gols. E o Jairzinho é até hoje o único jogador de seleção a ter feito gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo e ter sido tricampeão do mundo. Então, eu acho que vocês podem passar para essa juventude maravilhosa essa referência, essa motivação, para que eles possam analisar e dizer, pô, caramba, esse cara... Porque os meus gols foram executados praticamente em todas as posições de ataque da seleção brasileira, entendeu? Que coisa linda. Furacão, é importante a gente dizer também que tu foi campeão do mundo muito jovem. 25 anos. É isso pro nosso padrão. Hoje é muito jovem. O Everton Cebolinha, que é o grande expoente técnico do Grêmio hoje aqui, é um cara de 23 anos, né? E ainda não teve nenhuma oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. E é algo que é surreal pra gente, a gente pensar que um cara que fez gols em todas as partidas tinha apenas 25 anos. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque em 66 tu tava no grupo com o Alcindo, é isso? Que é um cara muito representativo na história do Grêmio também. Tem algum bastidor que tu poderia contar pra gente dessa camaradagem, dessa amizade? Primeiramente eu quero parabenizar esse meu grande irmão Alcindo, que tivemos uma convivência de alto nível, de amizade, de responsabilidade e de objetivo. Só que o nosso objetivo não foi alcançado como nós queríamos, porque o Brasil não passou da primeira fase. Até porque houve alguns transtornos negativos. O primeiro deles é que nós não paramos no Brasil, né? Por exemplo, ficar aí ou em Porto Alegre ou em outra cidade específica do Sul, sendo o ponto base para nós sairmos diretamente para a Copa do Mundo. Nós aqui no Brasil, nós ficamos, inclusive fizemos até amistoso aí, vocês devem lembrar que o Brasil jogou aí. Então, foi muito errado o cronograma montado pela comissão técnica da época e nós ficamos nos perfilando, destilando dentro do Brasil e não podia ser outro resultado negativo, só como foi esse. E outra coisa, porque cada momento também se mudava a seleção, poucos jogadores que entraram na Copa como titular tiveram presença de preparação, quer dizer, houve também uma inquietude. Poxa, ali, na realidade, os únicos que tinham referência para jogar era Gilmar, era Pelé e Garrincha. O restante tudo não sabia se ia sair jogando ou não, porque também não havia uma autoridade ou não havia uma credibilidade por parte da comissão técnica. E o resultado não poderia ser outro, como foi, né? Tu viu, o próprio Alcindo mesmo não começou jogando, entrou na sequência, né? Bom, eu jamais poderia, eu mesmo pensei que não ia sair jogando, porque o meu ídolo era o titular, eu fui como ponta direita, não fui como ponta de lança,
nem como ponto esquerda. Então chegou na hora do jogo, eu fui escalado de ponto esquerdo. Eu vibrei por um lado, mas falei, poxa vida, eu não treinei nenhuma vez com o pessoal como ponta direita, mas eu fui jogar porque eu fui disciplinado, e fui jogar porque eu confiava em mim, até porque eu tinha confiança no meu potencial. Mas infelizmente não deu certo, não fomos bem sucedidos e voltamos no meio do caminho para casa. Ô Jairzinho, eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, hoje em dia fala-se muito em 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2. Queria dizer, como é que tu avalia qual era o esquema tático daquela Copa de 70? E outra, como é que foi o papo que o Zagallo disse assim, cara, eu vou colocar vocês, tu vai jogar aqui, tu vai jogar aqui. Ele adaptou os tais camisa 10, como tu disse, né, anteriormente. Como é que foi esse papo em que ele vem e diz que vai, entre aspas, acomodar vocês? E qual era o esquema tático, na tua opinião, que aquela seleção jogava? Olha, ninguém sabe qual foi o esquema tático do Brasil, que eu também não sei. Eu não sei te responder, até porque o Zagallo foi de uma inteligência tão imensa, de visibilidade, de posicionamento, porque se você ver os jogos do Brasil, eu estou atuando em praticamente todas as posições de ataque do Brasil. Então existia uma constante mudança dentro do campo, no transcurso do jogo, porque nós mesmo pela leitura, Pelé, eu, Tostão, Gerson, Ribelino, entendeu? Nós tínhamos a leitura e nós sabemos de fato como podemos nos posicionarmos, mas sempre deixando um referência no ataque. Então, na realidade, podia ficar o Tostão, podia ficar eu, né? Podia também ficar até o próprio Pelé, mas esse rodízio que nós desenvolvimos foi um rodízio muito positivo para todos nós, e que os adversários eles começaram a Copa marcando a grande referência, que era mais do que normal, vou jogar a Copa do Mundo, onde o rei do futebol vai jogar. Então, a minha referência vai ser neutralizar esse rei. Esse rei não pode atuar, não vai ser rei, vai ser soldado. Então, eles se preocuparam em marcar o rei e esqueceram dos soldados de alta qualificação, que era o caso do Jairzinho, Pelé, Tostão e Ribelino, entendeu? Eles ficaram sem soldados para marcar esses 4 jogadores que fizeram, junto com o rei, a diferença na Copa. Lelê. Jairzinho, e aí agora, como o Adams, meu colega antes falou ali com relação ao Alcindo, eu quero puxar um pouco a brasa agora com relação ao Internacional dos anos 70, porque para nós aqui é uma referência muito grande, mas como a audiência é muito nova, né, poucas referências a não ser imagens, YouTube, essas coisas. Tu participasse daquele jogo histórico da Libertadores de 76, que o Cruzeiro vence o Inter por 5-4 no Mineirão, né? Eu participei, claro, inclusive fiz gol e tudo. É uma pena que esse Cruzeiro e Internacional e Cruzeiro, esse jogo tinha que ser a final da Libertadores, porque pelo brilho da qualidade das duas equipes, entendeu? Foi um jogo de muita eficiência tática e de muito desprendimento ofensivo e criativo, entendeu? Porque aqui no Sul se fala muito né, eu não vi jogar, mas pouquíssimas pessoas viram jogar o Figueroa, né? Mas ele é tido como referência, como um dos maiores zagueiros da história do Internacional. Só que muito se fala também que esta noite específica desse jogo, ele estava, muito se fala aqui no Sul que foi a pior atuação do Figueroa com a camisa do Inter, foi justamente nesse jogo, nesse 5-4. Bom, infelizmente, o Figueroa também eu tenho como um dos melhores estrangeiros que jogou pelo futebol brasileiro, por intermédio de vocês e do Internacional, mas o que aconteceu é que nós tínhamos um ataque praticamente imarcável, poxa, entendeu? Dentro da minha filosofia, Beck é Beck, poxa. E Beck não pode ganhar do atacante, pô. Tá certo. O ataque era tu, Palinha e quem mais? Era tu, Palinha e quem mais? E o Joãozinho, não, o Joãozinho acaba com o Joãozinho. Sim. Era o Joãozinho, que era o Garrincha pela esquerda.
E outro jogo histórico é a seleção brasileira contra a seleção gaúcha, que foi, acho que foi também. a maior... Espetacular. Cara, o que tu lembra desse jogo? Porque aqui, esse jogo faz 40 anos, se eu não me engano. E deixa eu pegar 48, exatamente o dado. Duda. 40, 72 foi esse perfeito, jogo. Perfeito. Então, o que aconteceu justamente era dentro do programa político, né? Até porque, eu não sei se você está dizendo que vocês são todos jovens, então acho que vocês não acompanharam essa manifestação dos gaúchos querer se libertar do Brasil, né? Vocês devem ter acompanhado isso. Pelo menos dentro da mente de vocês, alguém deve ter falado, seus pais, os professores, que os gaúchos tiveram uma movimentação, uma manifestação de ser independentes e não pertencer ao Brasil, né? Então isso mexeu muito com os brasileiros, né? Tanto é que esse jogo contra a seleção foi justamente para aludir e motivar essa manifestação de que o gaúcho não precisava fazer parte da história de representatividade brasileira. Então, foi muito bonito o jogo, foi um jogo limpo, que é muito importante, até porque os gaúchos têm fama de ser desleal, mas é pura mentira que esses dois jogos você pode passar para o público que está nos ouvindo, foi jogo da qualidade, foi o jogo da qualidade, da inteligência, justamente que alegrou aqueles todos que foram ao estádio ver. Eu achei a matéria aqui, só rapidinho ler isso aqui, ó. Seleção gaúcha saiu na frente com gol de Tovar. O empate do Brasil com o Jairzinho causou polêmica. O atacante beijou o uniforme na frente da torcida local na comemoração. Muito bom, cara. É verdade, eu fiquei dentro da... Quando houve essa manifestação, pô, eu sou brasileiro até hoje, até a morte, cara. Eu tô defendendo o meu país. Entendeu? Então aquilo mexeu comigo emocionalmente, e quando eu fiz o gol eu mostrei para aqueles que queriam separar o sul do Brasil, eu falei para eles que o importante, eu não falei, o meu gesto foi importante ser brasileiro. Mas hoje, mais do que nunca, pode ter certeza que eu tô falando em nome dos meus colegas aqui, a gente tem muito orgulho de ser gaúcho e brasileiro, né? E poder torcer pra uma seleção e por caras como tu, assim, que tem orgulho também de ser brasileiro. A gente tem uma meia dúzia ainda, o Jairzinho, que vem com esse papo de separatismo aí, mas não pega nada. Não, ainda tem? Sempre tem, né? A gente é brasileiro e não tem essa daí. Jairzinho, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, porque tu pode falar isso, porque tu conviveu e jogou, né? A gente tá vendo uma febre agora em cima do Michael Jordan por causa de uma série que aqui no Brasil passa na Netflix, chamada Arremesso Final, e todo mundo sabendo que o Michael Jordan é o maior jogador de basquete de todos os tempos. Só que tu jogou com o maior jogador de futebol de todos os tempos. De novo, Jairzinho, tu já deve ter respondido isso também durante muito tempo. Eu joguei com dois, eu não joguei com um só, não. Eu joguei com dois. E fica difícil, eu joguei com dois, fica difícil você eleger qual dos dois foi o melhor. Nossa senhora, esse eu também. E aqui tá, eu joguei com os dois. Então fala dos dois, abre. Manuel dos Santos Garrincha e Edson Arantes do Nascimento Pelé. Fica difícil você dizer qual dos dois foi melhor, entendeu? Para mim, eu boto os dois como uma grande referência até hoje para o futebol brasileiro. O Pelé... Sem escolher um. Sem escolher. Mas fala do Pelé em 70, o que era o Pelé em 70, o que jogava o Pelé em 70, não jogava em 70 nele. Não, o Pelé desde que começou a jogar sempre foi a referência de popularidade, de qualidade, de todo segmento, de ser coletivo. Conta uma história de bastidor, Jairzinho, uma história de bastidor lá no México, lá em 70. Uma noitada, Jairzinho, vamos falar de festa, para com isso aí. Ou qualquer outra coisa, Jairzinho, que tenha vivido com o Pelé. Não, o negócio é o seguinte, o Pelé se conscientizou que para ele era muito importante ele ganhar mais um título, porque ele ficaria consagrado como o único jogador brasileiro a ser tricampeão do mundo, entendeu? Isso foi muito importante pela filosofia dele e a dedicação dele, que até eu acho que eles também estavam já começando a entrar numa idade avançada, então para chegar à próxima Copa do Mundo, que seria em 74, seria complicado para ele, entendeu? Eu penso dessa forma, mas quando vocês entrevistá-lo, ele que vai responder
essa colocação de vocês, entendeu? Agora, o importante é que eu fui premiado, como todos os outros jogadores de 70, todos nós fomos premiados por estarmos jogando com o nosso ídolo, o nosso rei. Como também fui premiado por jogar também, como vocês falam, e eu falo, o maior jogador do mundo, que é Edson Arantes Nascimento, e também Manuel dos Santos Garrincha, me deu a oportunidade de jogar com ele no Botafogo muitos anos e na própria seleção brasileira. Então fica difícil você dizer, poxa, esse aqui foi o melhor. Porque os dois tiveram uma importância muito, muito importante, muito alegre, muito entusiástica para o futebol brasileiro e o torcedor brasileiro. Jairzinho, Você fala de 58, 62, quem foi o maior expoente em 58, 62? Foi Pelé ou foi Garrincha? Quem foi maior? Foi Garrincha. Então, essa pergunta Garrincha, né? que vocês respondam, entendeu? Então, pronto. Então, eu acho que nós temos que enaltecer sempre, parabenizar sempre a esses dois, como todos os outros que ajudaram o Brasil a ser conhecido no mundo e ajudaram o Brasil a ser qualificado até hoje como o país do futebol. Tanto é que ninguém para aqui hoje, né? Os caras antes iam buscar jogador de todas as formas, hoje e outras partes. Hoje os caras vêm buscar os nossos futuros craques, já até com dos 15 até os 19 anos. E com isso, o que acontece? Enfraquece a seleção brasileira, porque cada um vai para um país diferente, uma filosofia de jogar diferente, e tem pouco tempo de convivência, né? Um com o outro, e quando vem representar o Brasil, existe justamente essa tristeza de não ter entrosamento. Jairzinho, bom, nos últimos anos aí surgiu o nome do teu filho como um dos expoentes técnicos aí dessa nova geração de comissão técnica e caras que veem o futebol de uma maneira bem moderna. Eu queria te perguntar o seguinte, mudou muito aquele churrasco de domingo, aquele almoço, ele tenta absorver muito do teu conhecimento para tentar implementar também no trabalho dele? Sem dúvida, ele é muito inteligente e além de ser inteligente, ele é um cara que tem justamente uma criatividade de montar uma equipe muito forte. Por isso que é onde ele tem trabalhado e tem tido sucesso. Então vai ser um contínuo para ele, demonstrando capacidade de poder montar uma equipe, mesmo que ela esteja desfacelada, ele consegue montar e fazer com que a equipe faça um bom padrão de jogo e tenha os resultados alcançados. Isso é que eu posso dizer pelo que eu acompanho. Ele é um cara que gosta de ler, ele é muito atuante, está o tempo todo com livros embaixo do braço e na frente deles, passando informações que ele precisa ter. Isso é bom. Ele continue sendo útil para qualquer clube e sendo útil para o futebol brasileiro. Bom, então, quer fazer a última pergunta, Lelê? Porque eu vi que tu tava com o microfone. Eu só queria falar com ele ali sobre a Copa de 70 mesmo e confirmar com ele, porque a gente vê que ele fez gols em todos os jogos, mas o jogo mais difícil daquela Copa, Jairzinho, foi contra a Inglaterra ou foi contra a Inglaterra? Eu falo para todo mundo que houve dois jogos dificílimos. Um da deslealdade, que foi o uruguaio, que entrou só para nos quebrar, para bater, tirar algum jogador, principalmente o Pelé, ou eu. Nunca apanhei tanto na minha vida, mesmo não sendo devedor, mas eu fui punido, apanhei pra caçamba. E o outro que deveria ser justamente a final da Copa. Para mim, a final da Copa teria que ser Brasil e Inglaterra, pela riqueza que as duas seleções jogavam. Principalmente a Inglaterra, que já vinha de campeão mundial e que deu justamente mais ênfase ao jogo e uma popularidade maior até, porque foi um jogo extraordinário. O Brasil venceu, mas podia ter perdido também, pela a movimentação ofensiva das duas seleções. E os dois goleiros foram os grandes expoentes, os dois melhores jogadores em campo. O Banks pela Inglaterra e o Gato Félix pelo Brasil. Nunca ouvi o Félix agarrar tanto como agarrou nesse jogo contra a Inglaterra. Então está de parabéns o Félix, está de parabéns o Banks e está de parabéns o Brasil
porque eliminou um dos candidatos ao título, né? Que seria bicampeão a Inglaterra se ganhasse a Copa do Mundo. Esse jogo é a famosa cabeçada do Pelé, né? Que o Banks busca. E esse jogo é aquela assistência que o Pelé dá e o Jairzinho... não é que ele enche o pé. Não, ele dá-lhe um petardo, soca a Inglaterra. Sabe decor, né? Os lances de soca 70, cara. A Inglaterra. Ô, meu, que Copa do Mundo. Ô, Jairzinho, obrigado, cara, por existir. Obrigado por nos atender. Foi uma entrevista pra nós, de verdade, emocionante. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de É o maior jogador que a gente entrevista. Exatamente. Na história do programa, é o maior jogador que a gente entrevistou. Na história do programa, tá? Então, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço a vocês por esse presente, né? De 40 anos do Tri. E desejar a vocês... Já é 50. Mas eu acho que é muito importante esse tipo de informação, até porque a própria juventude precisa muito disso. Eu tive essas informações quando eu tinha meus 13 anos, 14 anos, eu tive a informação, quando eu fui com 16 anos para o juvenil do Botafogo, eu tive justamente as referências, que era Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Já existia Pelé, né? já existia Doval, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Para vocês terem uma ideia. Então, essa foi a minha escolaridade. Então, hoje essa juventude está precisando de uma escolaridade dentro desse nível e não tem. Aí fica vendo só Neymar e pensando que o Brasil é só Neymar, quando não é. Então, aqui é um alerta que eu dou e que vocês que são da comunicação e que devem também fazer aí uma pressão muito lógica de poder exigir da CBF que crie uma lei que o jogador de seleção só sai depois de uma certa data. Isso aqui que eu posso deixar para os senhores. E obrigado pela lembrança do meu nome. Bom, e essa juventude que está nos escutando, que tenham sorte e que possam vir a ser furacão. Também igual a mim. Valeu. Espetacular. Muito obrigado, Jairzinho, furacão da Copa de 70. E aí, senhores, agradecemos ou não agradecemos a Rafael de Vério, que fez este contato excepcional. Obrigado, de Vério. Porra, que eu acho que zeramos o programa, né? Acho que a partir de agora tá tudo certo. A partir de agora aí, vivos, Pelé, né? Acho que falta o Pelé, né? Outro nível, depende do Zagallo, né? O Zagallo tá vivo ainda. Claro. O Zagalinho. Renato Portaluppi, né? Que isso, Portaluppi, Zico. A gente mudou de patamar, gente. Outro patamar.